foi um corte preciso, como se uma navalha muito afiada tivesse decepado as mãos e a cabeça daquele Deus. E eles ficaram apavorados. Eles disseram: puxa vida, o que é isso? Existe alguma coisa de sobrenatural, existe alguma coisa inexplicável por trás de tudo isso. Só que simultaneamente a tudo isso, amados irmãos, o que começa a acontecer na terra dos filisteus? Eles começam a provar de uma praga. Possivelmente, e o texto sagrado nos aponta para isso, a associação com ratos nos dá a visão de que eles estavam ali sofrendo da chamada peste bubônica. A peste bubônica é causada pela pulga do rato, a chamada Yersinia pestis. E aí eles estavam cheios de tumores, cheios de ulcerações pelo corpo, estavam sendo afetados tremendamente pela presença daquela peste. E aí a cidade de Asdom, ela se torna extremamente assolada pela peste bubônica, e depois a cidade de Gade e Ecrom. Quando eles foram tirando a arca do lugar onde estava, jogavam no outro canto, e aquela cidade era afetada. E por último eles jogaram lá no meio dos Ecronitas, e aí o pessoal de Ecrom disse: olha, vocês estão doidos, piraram, vocês querem nos matar? Tirem a arca do Deus de Israel do nosso meio. Por quê? Porque essa arca aí, ela é sinônimo de problema, isso aí é confusão, nós não queremos isso aqui. Amados irmãos, a presença de Deus é meio paradoxal o que eu vou falar para você nessa noite. A presença de Deus é sinal de confusão. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não discerne sobre as coisas espirituais. Se você é alguém que caminha na contramão aquilo que Deus é, o que Ele faz, saiba que você sempre terá confusões acompanhando a sua vida. Deus é o Deus das elucidações. Deus é o Deus que mantém firmado o seu propósito de esclarecer as coisas e não confundir. Mas do homem que se afasta desse Deus, que é luz, ele vai andar em trevas. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 17, nós temos duas expressões que são muito interessantes. Salomão escrevendo fala: olha, o caminho daquele que ama a Deus é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho do ímpio, do que aborrece a Deus, é como trevas. Ele tropeça e não sabe nem onde ele caiu. Ele tropeça e cai sem saber onde exatamente, ou em que momento exatamente ele teve o seu tropeço. Você quer viver na luz? Você não quer viver em confusão? Você não quer viver se sentindo perseguido por Deus? Saiba de uma coisa: faça aquilo que Deus quer que você faça. Cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. Seja obediente ao Senhor. Se Deus está convocando você, chamando você, se Deus está puxando você, não teime com Deus. Não seja teimoso, não seja cabeça dura. Eu conheci um rapaz, eu trabalhei numa escola durante um tempo, e aí conheci um rapaz, o Martins, ele era um segurança na escola. Trabalhava no estacionamento, e a gente chegava lá, ele era uma pessoa muito dócil, muito legal, gente boníssima. E aí eu e o pastor Gilson, nós trabalhávamos nessa escola, nós ministrávamos aulas lá, e aí a gente foi, um dia eu conversando assim, poxa, conversando com um aluno assim, poxa, o seu tio, o seu sobrinho estudava lá, ele falou assim, poxa, o seu tio, ele é um camarada fantástico, que sujeito educado, que fino trato. Ele falou assim: professor, mas ele não era assim não. Ele era terrível, ele era chato pra caramba. Aí a pessoa falava assim: pô, é difícil acreditar que o Martins seja essa pessoa que você disse que era. Ele sabe o que aconteceu, professor? Ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça. E depois que ele bateu com a cabeça, ele mudou. Eu falei: puxa vida, que seria muito bom que muitos crentes saíssem por aí fazendo traumatismo craniano, né? Para ver se as coisas mudam na cabeça, para ver se deixam de ser tão cabeças duras e tão teimosos. Tem gente que está esperando isso, um raio cair na cabeça para poder mudar. Está esperando alguma coisa assim de muito trágico acontecer para sentir que precisa mudar, que as coisas precisam ser diferentes. Não espere isso, querido. Não fique expectando por isso. Mantenha uma disposição alegre
e acelerada de mudar. Os filisteus estavam vivendo na sua teimosia. Eles ficaram pegando lá a arca da aliança, e jogavam para um canto, jogavam para o outro, jogavam para lá, queriam se livrar do problema, só que eles não sabiam como. Muitas e muitas vezes nós queremos nos livrar dos problemas, nós queremos fazer as coisas sozinhos, nós queremos ter uma saída e não sabemos como. O pastor Guilherme Kerneto tem um livro muito interessante, tem um título muito significativo, diz: olha, o que se fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você talvez hoje esteja sendo assim meio que acuado, querendo fazer algumas coisas, ou precisando tomar algumas decisões, mas você exatamente não sabe o que fazer. Você exatamente não sabe como sair do embaraço onde você se meteu. Os filisteus se meteram no embaraço, irmãos. Eles estavam ali sendo confrontados pela presença de Deus e não sabiam como fazer, como resolver isso. Sabe por que eles não sabiam como resolver isso? Porque não havia pacto de aliança entre filisteu e o Deus eterno. Eles não eram aliançados com Deus. Talvez você esteja querendo resolver teu problema em relação à presença de Deus, o agir de Deus, mas você, acima de tudo, você precisa ter aliança com Deus. Você precisa ser primeiro pactuado com Deus. Essa é a questão básica, a questão mais essencial, mais crucial da sua vida. E aí eles fizeram uma reunião. Os 5 príncipes filisteus resolveram fazer uma reunião. E quando fizeram aquela reunião, eles ouviram alguns conselheiros, possivelmente alguns magos, alguns sábios, e eles disseram assim: olha, tudo isso está acontecendo porque nós estamos de posse de algo que não nos pertence, porque nós estamos com a arca da aliança do Deus de Israel. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa arca e vamos mandar de volta. Sim, vamos resolver o problema. Sim, vamos resolver o problema, mandaremos a arca de volta, mas nós não podemos mandar essa arca de volta de mãos vazias. E é curioso, amados irmãos, que o desafio dos filisteus de mandar a arca de volta, não de mãos vazias, acontece como uma intenção explícita de ter respostas. Porque quando eles resolvem, decidem não mandar a arca de mãos vazias, eles estão querendo respostas. E o que fazer? Olha, nós vamos pegar, vamos compilar aí, nós vamos fabricar 5 tumores de ouro, representando aí as doenças que surgiram, e vamos fabricar 5 rabos de ouro, vamos colocar dentro da arca, vamos fazer uma simpatia, uma mandinga, vamos colocar isso dentro da arca, e vamos mandar de volta. E nós vamos fazer uma outra coisa, nós vamos pegar vacas que acabaram de parir, estão amamentando. Essas vacas, elas devem ser vacas que nunca tenham tido nenhum treinamento de transportar nada, vacas que nunca tiveram nenhum jugo, nenhuma canga sobre os seus ombros, vacas sem traquejo. Essas vacas precisam estar amamentando. Só que os bezerros, eles vão ser deixados aqui e as vacas vão sozinhas. Irmãos amados, se você observar essa história, você é capaz de perceber algo tremendo. Você é capaz de observar que a intenção dos filisteus naquele momento era exatamente ter a confirmação sobre aquela situação toda, sobre todo aquele enredo. Eles pegaram as vacas, colocaram numa região e colocaram os bezerros em outra região, separados, colocaram a arca da aliança sobre as vacas, e aí colocaram as vacas agora no sentido Bet-Semes, que era a primeira cidade levita, a cidade fronteiriça com os filisteus. E eles disseram: se as vacas descerem direto para Bet-Semes, sem voltar, sem ir para outro canto,
o Deus de Israel terá feito isso. Mas se as vacas voltarem na direção dos bezerrinhos, buscando a cria, buscando os seus filhotes, tudo terá sido apenas obra do acaso. Dá para a gente pensar na profundidade disso, irmãos. É fantástico. Você já consegue ter aí a percepção, você consegue ter a ideia do quanto é difícil separar uma mãe da sua cria, seja uma vaca, seja uma cadela. Não quero fazer assim nenhuma comparação esdrúxula nessa noite, mas tenta subtrair de uma mãe o seu bebê que mama. Desespero total. E aí, quando soltaram aquelas vaquinhas, o texto que nós lemos afirma que aquelas vacas saíram berrando e gritando em direção a Bet-Semes. Por que aquelas vacas saíram berrando e gritando, irmãos? Por uma razão muito interessante. Elas estavam produzindo lá os chamados gemidos da má vontade instintiva de deixar para trás os seus bezerros. E essas vacas seguiram direto para a cidade de Bet-Semes, berrando e gritando. As vacas estavam sendo impulsionadas por uma força infinitamente maior do que o desejo de lamentar. As vacas estavam sendo conduzidas por um desejo que era totalmente produzido por algo sobrenatural. E aquelas vacas foram em direção à região do Bet-Semes. A imagem é bastante emblemática. Aqueles filisteus olhando tudo, contemplando, eles foram de longe observando o trajeto das vaquinhas, e as vaquinhas berrando, mas na direção de Bet-Semes. Nós precisamos agir, ou precisamos ter esse mesmo tipo de postura. Como é difícil, irmãos, contrariar a nossa vontade. Como é difícil caminhar na direção do Senhor, na presença dele. Bet-Semes representava o encontro de Deus com o seu povo. A arca chegada a Bet-Semes representava um novo momento do povo de Deus com o seu Deus. A arca da aliança está chegando agora ao seu porto final, está chegando agora ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E a trajetória daquelas vaquinhas representava exatamente o retorno do recomeço. Representava o que nós vimos aqui nessa noite, os irmãos sendo batizados. O ponto de partida representava o marco zero, representava exatamente um novo momento. Aquelas vacas que berravam e gemiam contra a sua natureza, elas significam hoje para nós, irmãos, a luta que temos todos os dias contra a nossa natureza, que é vil, carnal e pecaminosa. O apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, capítulo 24, ele diz assim: olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu luto, eu sofro, eu me amargo. Quando ele escreve a Timóteo, ele declara: combati o bom combate. O que quer dizer isso, amados? Agonizo a boa agonia. Agonizei a boa agonia. Eu sofro o bom sofrimento. Oh, pastor, mas que coisa maluca, que doideira é essa? Irmãos, todas as vezes que nós nos dispomos em não pecar e não fazer aquilo que desagrada a Deus, nós estamos cumprindo algo que contraria a nossa natureza. Nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus, dando um não, um basta à nossa natureza que nos puxa para o pecado, para ficar longe da presença de Deus. Hoje nós temos vivido um momento que, com certeza, amados irmãos, é um momento de banalização da fé. Hoje as pessoas vão às igrejas com uma intenção bastante secular de ouvir alguma coisa que seja digerível e palatável, algo que possa lhe deixar bem na linha de uma vida vitoriosa para esse tempo.
Eu particularmente não sou contrário a uma vida de vitória com esse tempo, mas não posso me esquecer em nenhum momento de que hoje nós vivemos um momento em que fazemos parte da igreja que se chama igreja militante, a igreja que luta, o povo que luta, que batalha, o povo que está vivendo em agonia, o povo que tenta contrariar a sua natureza, que vai berrando, gemendo, Senhor, mas por que, Senhor? Mas você vai caminhando. Mas Senhor, mas por que, meu Pai? Mas por que eu tenho que caminhar nessa direção? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso ir para lá e tenho que ir para cá? E você vai gemendo. Você vai gemendo, contrariando a sua natureza, contrariando aquilo que te arrasta para satisfazer os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Como disse, irmãos, nós vivemos esse momento triste, decadente, de banalização da fé. Isso fica claro lá no versículo 20, no capítulo 6 que nós lemos, quando os homens de Bet-Semes viram a arca lá, eles sacrificaram, adoraram, viram a arca da aliança, ficaram felizes. Mas houve um fato ali que se tornou um fato assim, bastante contraditório, algo que depõe contra aquilo que se chama vontade de Deus. O texto sagrado diz que alguns homens, curiosamente, resolveram olhar para dentro da arca. Olhar para dentro da arca. O arca da aliança está aí, vamos ver o que tem dentro, vamos olhar. E alguns tocaram, olharam, se aproximaram dela. E o texto diz que cerca de 70 homens morreram, porque fizeram aquilo que não deveriam fazer. Porque havia uma recomendação explícita da parte de Deus para que pessoas comuns, levitas comuns, essas pessoas não tinham acesso à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela poderia apenas ser acessada por aquelas pessoas autorizadas a transportá-la e pelas pessoas autorizadas a olhar para dentro. Não era qualquer um que teria acesso a isso. Isso nos mostra, irmãos, outra questão que podemos alencar nessa noite. Nós lutamos contra uma natureza pecaminosa, nós lutamos contra os nossos embaraços pessoais, nós lutamos contra aquilo que nos tenta arrastar a todo tempo para o pecado, mas em uma segunda instância nós lutamos o tempo todo para manter o alto padrão do Evangelho, para manter o alto nível do chamado que temos, para manter a nossa relação com Deus em alta instância. Queridos, quantas e quantas pessoas não seguem a Jesus e alegam que não fazem porque não conseguem. Não consigo. Realmente, ser crente é algo muito difícil. Ser crente é algo extremamente difícil. O padrão do Evangelho é um padrão elevadíssimo. Nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde se torna a condição do crente uma condição assim muito zen, muito tranquila. Todo mundo hoje bate no peito e diz que é crente. Você liga a televisão, você encontra. Ontem nós tivemos um evento em São Paulo, a Marcha para Jesus. E aí você via tudo a mesma grande maioria que vai à Marcha para Jesus está na parada gay. Eles estão jogando em todos os times, estão acendendo velas para todos os santos. Eles querem ficar bem com Deus, querem ficar bem com o diabo, eles querem ficar bem consigo, eles querem ficar bem com todo mundo. Nós vivemos essa circunstancialidade difícil. O Evangelho é muito precioso. O Evangelho é algo muito valioso que você precisa valorizar. Não dá para
negociar com o Evangelho. Não dá para baixar o nível do Evangelho para que as coisas elas fiquem melhores para nós. Nós precisamos pensar que fomos chamados para uma obra que é obra super excelente, que possui uma excelência magnífica, e essa excelência magnífica, ela nos confronta a cada dia a viver uma vida de excelência. Certa vez o pastor Max Lucado, contando num dos seus livros uma experiência, ele relata que vivia se gabando de ter conseguido fazer 2 dígitos como jogador de golfe. E aí um amigo seu disse: olha, vamos marcar um dia uma partida de golfe. E aquele seu amigo disse assim: vamos passar na casa de um outro amigo, porque a gente vai pegar esse nosso amigo para a gente jogar golfe juntos. E eles foram jogar golfe. Só que quando ele entrou no carro, ele disse, quando o amigo entrou, os 3 estavam juntos, ele disse: olha, você conhece o Byron Nelson? Ele é o meu amigo. E aí, quando ele disse: você conhece o Byron Nelson? O Max Lucado parou de falar sobre os seus 2 dígitos, sobre a sua pontuação no golfe. O Byron Nelson foi um dos maiores pontuadores de golfe dos Estados Unidos. 5 títulos nacionais, participou de várias Olimpíadas, tinha lá um currículo baixíssimo. Aí ele foi murchando: pô, fala nada, o que sou eu? Esse é o Byron Nelson. Amados, a excelência de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, o que Ele fez por nós, exige de nós algo maior. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em atender os seus próprios apelos, quando você pensar em fazer alguma coisa que seja efetivamente aquilo que a sua carne o inclina a fazer, lembre-se do alto padrão do Evangelho. Lembre-se que você foi comprado por bom preço. Lembre-se que descer as águas batismais é algo fantástico, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, corajosos, capazes de testificarem publicamente a fé. Mas eu digo para vocês uma coisa nessa noite: é pauleira. Muitos que fizeram isso não conseguiram completar a caminhada, caíram durante a caminhada, desistiram, foram atraídos e traídos pelas próprias concupiscências, foram imantados pelo mundo novamente, deixaram de lado aquilo que era o seu grande fulcro, essência da fé. Não permitam que a sua fé ela seja abalada a partir exatamente desses apelos carnais. Hoje nós vivemos momentos tenebrosos, dias difíceis, dias trabalhosos. Com certeza o pastor Leonardo já lhes ministrou ao coração sobre isso. Vocês precisam, eu preciso, nós precisamos elevar o padrão do Evangelho. Nós precisamos estabelecer uma relação de profundidade com aquele que nos chamou. E o mais magnífico de tudo isso, quando nós nos dispomos a elevar o padrão do Evangelho, o mais magnífico de tudo é a presença de Deus nas nossas vidas. É a certeza de que servimos e passamos a servir a um Deus que não nos abandona em nenhum momento. Um Deus que no momento em que nós caímos e falhamos, Ele nos pega pela mão e diz: olha, eu estou contigo, eu não te abandono. Lendo a história do irmão Bill Tucker, do sul dos Estados Unidos, ele conta que um dia o seu pai, que era um cidadão honrado, trabalhador, passou por um sério problema envolvendo o sustento da casa. Ficou desempregado e aí não tinha dinheiro. E aí a família se cotizou para conseguir levantar recursos e começar uma nova empreitada, um novo empreendimento. E o pai de Bill Tucker conseguiu vencer uma licitação para restaurar os assentos da sala de cinema da cidade. Só que o pai de Bill Tucker nunca havia costurado nada na vida, não sabia nada disso. Mas aí eles resolveram comprar uma máquina industrial. Iriam comprar uma máquina e iriam começar
o empreendimento, e iam aprender a fazer, porque daquele empreendimento estaria dependendo todo o sustento da família. E aí eles conseguiram levantar o dinheiro, pegaram da poupança, cataram todas as moedinhas que ficavam escondidas no sofá, juntaram tudo, venderam algumas coisas da família. E aí saiu pai e filho, Bill Tucker e seu pai numa caminhonete, foram até a cidade vizinha, compraram a máquina industrial para fazer a costura nas cadeiras do cinema. E eles foram, e quando foram, eles foram regozijantes, irmãos, muito alegres, falando dos seus sonhos e projetos a partir daquele novo empreendimento. Estavam assim muito felizes, muito eufóricos. Parecia até a Igreja Batista Jardim Novo Realengo. Pessoal assim para cima, super entusiásticos. Na volta, o pai de Bill Tucker estava muito cansado. A viagem tinha sido longa. E aí, aquele garoto de 16 anos, Bill Tucker, ele veio trazendo a caminhonete. Nos Estados Unidos, com 16 anos, se dirige. E ele veio trazendo a caminhonete. E aí, aquele garoto um pouco prudente, acho que acelerou um pouco, entrou numa curva e sentiu que a máquina começou a tombar na caminhonete. E aí ele freou o carro, só que quando ele freou, a máquina foi ao chão. E ele parou a caminhonete. E lá estava a máquina, uma sucata, que não prestava para mais nada. Talvez você imagine o que tenha acontecido. O pai de Bill Tucker disse: seu estúpido, cretino, seu medíocre, infeliz, desgraçado, os sonhos da família, todos eles foram arruinados com a sua imprudência. Por que você fez isso? Não foi isso que aconteceu. Bill Tucker diz assim: olha, o meu pai, ele colocou a sua mão sobre o meu ombro e disse: meu filho, não se desespere, tudo acabará bem. Deus está conosco. As dificuldades vêm, os problemas acontecem, as lutas são tremendas, as batalhas são inimagináveis, mas nós temos a forte e boa mão do Senhor no nosso ombro, dizendo: filho, eu estou contigo, tudo vai acabar bem. Você hoje vive a experiência da igreja militante. Você está em luta, pastor, é muita luta, pastor, é muita guerra, as coisas são muito difíceis. Mas olha para o alto da cruz e você tem lá a expressão daquele que venceu o último inimigo a ser vencido, a morte. Se você segue aquele que venceu o último inimigo a ser derrotado, a morte, nada mais é impossível, nada mais é difícil, porque o Senhor, Ele mantém acesa a chama no nosso coração. Para encerrar aqui, Cristo Jesus, quando estava lá comissionando os 70, Ele espalha aquele grupo, eles saem fazendo maravilhas, colocando demônios pelo ladrão, enfermos sendo curados, coxos andando, cegos enxergando, enfim, uma série de maravilhas, prodígios mirabolantes acontecendo. E aí aqueles discípulos retornam a Jesus e dizem, e Cristo pergunta: e aí, como é que foi lá a experiência, Breno? Como é que foi, Breno? E o Breno: mestre, que coisa fantástica, sobre tua palavra os demônios se submetem a nós, mestre. Quando eu falo, Senhor, o cego enxerga, Senhor. Quando eu declaro libertação, eu percebo que pessoas, elas nos seus corações têm cadeias quebradas. Senhor, que coisa maravilhosa. Aí Jesus fala assim: Madreninho, querido, peraí, antes de tudo, mamãe, se alegre por uma coisa, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso é melhor do que tudo. Isso é mais magnífico do que tudo. Talvez você fique pensando: poxa vida, eu estou com pouca grana no bolso, né? Eu não posso nem te ajudar. Se você me pedir dinheiro hoje, eu não tenho muito para te dar. Eu estou morando eu moro de